Escalada pela Procuradoria-Geral da República para apresentar as acusações contra os 7 denunciados do chamado Núcleo 4 do plano de golpe, a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, apontou a existência de uma organização criminosa para manter Jair Bolsonaro no poder. Vamos ouvir. É uma organização criminosa, uma organização estruturada, com todos os elementos que se exigem para a existência de uma organização criminosa. Uma estrutura de poder com hierarquia, divisão de tarefas, comando e diversas atividades desmembradas entre todos os integrantes do grupo. Esses são os elementos que se exigem para a existência de uma organização criminosa. É possível ver claramente nesse grupo que está em julgamento. Então, quando todos aderem, eles aderem para a prática desses crimes. E não há como fugir à aplicação da teoria monista da ação. Então, não há como se atribuir um crime isolado a um e um crime isolado a outro, que seria o que parece a pretensão da defesa. Todos agiram e concorreram para quê? Para que houvesse um golpe de Estado, para que Jair Bolsonaro permanecesse no poder. E cada um fez a sua parcela de ação para o alcance desse objetivo comum. Deixe-me perguntar a Juliana Lopes, que está percorrendo o Congresso Nacional e sabe da temperatura lá. Juliana, o caso do INSS, né? O escândalo do INSS, isso ofuscou o debate sobre anistia no Congresso, Ju? Você sentiu isso ou não? Um pouco, Leandro, mas para além disso, tem uma questão que o Vitor já trouxe quando ele veio aqui no Congresso, que é um Congresso morno. Não tem nada acontecendo por lá, pouquíssimos parlamentares e todo mundo vendo com estranheza os trabalhos andando a ritmo muito lento no Congresso Nacional. E por que eu estou trazendo isso para essa discussão do PL da anistia? Porque a gente tem o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo pressão, querendo debate, votação do requerimento de urgência, ou talvez a criação de uma comissão. Eles nem querem que isso aconteça, mas pode ser ali um plano B. Mas precisa ter gente no Congresso para votar o PL da anistia, né? Precisa ter debate, precisa ter pressão ali dos congressistas. O que está acontecendo? Hoje teve uma liberação, inclusive, para trabalho presencial. Tem muitas viagens sendo feitas pelos presidentes da Câmara e do Senado, viagens internacionais, inclusive. É claro que eles são substituídos, mas o que os parlamentares estão relatando é um ritmo bastante lento desde o início desse ano legislativo. Então, dizem que, sim, tem agora um foco da oposição ali na questão do INSS, mas essa e outra pauta dependem de um ritmo mais acelerado, que é o que não está acontecendo no Congresso nesse momento. Hoje pode ter a votação daquela proposta que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a que está chamando bastante atenção do aumento de número de deputados. Mas, Leandro, é uma agenda muito esvaziada e isso está chamando bastante a atenção de assessores e de parlamentares ali no Congresso. Por isso, eles dizem que, ainda que o PL, o Partido Liberal, faça pressão, tem um ritmo que não está acontecendo e que pode fazer com que esse projeto, essa proposta e outras mais fiquem ali em banho-maria, né, que é a pior situação para uma proposta no Congresso Nacional. Vitor, essa lentidão do Congresso Nacional, daqui a pouco vai parar tudo porque vem recesso no mês de junho, né? Pois é, Leandro, mas não vai parar muita coisa, na verdade, né? Porque, como a Ju traz, é exatamente um debate muito dicotômico. Evidentemente, agora há essa discussão a respeito do INSS, mas as discussões elas se baseiam somente, de um lado, sobre a revisão da faixa de isenção do imposto de renda e, por outro, o PL da anistia. Mas falando desse julgamento, Leandro, a gente ouviu essa fala da subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, que defende essa atuação em conjunto por parte dos investigados, dizendo que não é possível, portanto, individualizar as condutas, né, de pessoas, de membros de uma organização criminosa que estavam atuando em prol de um único objetivo. E essa, na verdade, inclusive, foi também a linha seguida pelo ministro Alexandre de Moraes. Disse ele, inclusive, que essas imputações penais, elas não se restringem a atos isolados, mas sim esse contexto
orquestrado visando um plano de golpe de Estado. E a partir dessa leitura, portanto, tanto da acusação que está sendo acatada por parte dos ministros da turma, se tem essa interpretação mais ampla a respeito do planejamento e da função de cada um dos envolvidos nesse plano de golpe. Fora isso, Leandro, foi curioso observar exatamente em meio a esse julgamento que envolve essa estratégia por parte tanto do descrédito ao sistema eleitoral brasileiro quanto ao ataque às instituições, né? São esses os elementos que envolvem ali essas acusações contra este grupo de acusados. Alexandre de Moraes, inclusive, ironizou a crítica e os ataques feitos por autoridades e também por militantes ligados, evidentemente, a Jair Bolsonaro contra a urna eletrônica. Disse ele, inclusive, que a urna estava boa para deputados, senadores, governadores e deputados estaduais, mas não estava boa para presidente da República, fazendo, inclusive, uma alusão àquela manifestação feita para o PL, né, que elegeu mais de 90 deputados em 2022, de que essa eleição teria sido fraudada apenas para a presidência da República, exatamente comemorando, é evidente, um bom posicionamento, um bom resultado eleitoral com uma vasta representatividade dentro da Câmara dos Deputados, principalmente. Portanto, é muito curioso a gente observar exatamente esses dois cenários. Essa primeira leitura, que parece ser aquela que vai basilar toda a estruturação exatamente desses julgamentos, né? Porque o que a gente está discutindo até agora, é exatamente a aceitação dessas denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República, mas sim a gente tem pelo menos pode antecipar um pouco de qual deve ser essa linha de análise feita pelos ministros do Supremo Tribunal Federal quando, de fato, for se discutir exatamente a aplicação das penas desses investigados pelo plano golpista.